Transformação interior, o caminho secreto para a verdadeira liberdade espiritual. Vivemos dias marcados por uma profunda inquietação interior. O ser humano, mergulhado em estímulos constantes, corre em busca de respostas, mas se depara com um vazio crescente. Em meio a essa crise silenciosa, a Bíblia nos convida a olhar não para fora, mas para dentro. A transformação verdadeira não começa pelas estruturas sociais ou pelas mudanças externas, mas pela renovação do coração. Romanos capítulo 12, versículo 2 declara: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Esta renovação não é um processo superficial, mas um chamado à morte do velho eu, a quebra dos padrões mundanos e a adoção de uma nova consciência moldada pela verdade divina. A sociedade moderna insiste em moldar identidades baseadas na aparência, no desempenho e na aceitação externa. Mas a palavra nos conduz ao oposto. Uma identidade forjada em Cristo, invisível aos olhos humanos, porém eterna e plena. O desafio da transformação interior é que ela exige silêncio, exige confronto com as sombras da alma e disposição para abandonar tudo o que não reflete a luz de Deus. É um chamado radical, não para reformar o exterior, mas para nascer de novo no mais profundo do ser. Este processo não é imediato, mas progressivo, doloroso e muitas vezes solitário. Entretanto, é nessa solidão que o Espírito Santo age com mais intensidade, revelando o que precisa ser purificado. Em um mundo que valoriza o instantâneo, o Espírito trabalha em camadas, desvelando aos poucos o que precisa ser curado. Jeremias capítulo 17, versículo 9, revela: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" A transformação interior começa exatamente aí, quando reconhecemos que não somos autossuficientes, que nossas intenções nem sempre são puras e que precisamos desesperadamente da graça que nos refaz. E assim, passo a passo, o interior é moldado não por nossas forças, mas pela rendição diária à vontade do Pai. Em um tempo onde a aparência tem mais valor do que o conteúdo, a ideia de transformação interior parece, para muitos, ultrapassada ou inalcançável. Somos pressionados a mostrar resultados, sorrisos, conquistas, mesmo quando o coração está deserto e silenciosamente gritando por sentido. Mas a Bíblia nos aponta outro caminho, o da metanoia, a mudança profunda da mente e do espírito. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o Senhor promete: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." Este não é um convite para uma reforma superficial, mas uma reconstrução desde as fundações da alma. Deus não trabalha com maquiagem espiritual. Ele transforma de dentro para fora, e isso exige rendição, humildade e coragem para enfrentar quem realmente somos. E neste processo, o Espírito Santo vai arrancando camadas de orgulho, mágoa, incredulidade e vaidade, revelando uma essência que só pode ser moldada pelas mãos do Criador. Em uma sociedade que nos ensina a esconder as fraquezas, a palavra nos chama a confessá-las, pois é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nos lembra: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A verdadeira transformação começa quando deixamos de lutar sozinhos e nos entregamos à graça que nos renova dia após dia. E se esta mensagem já tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e ajude esta palavra a alcançar outros corações sedentos por direção, consolo e esperança. Afinal, juntos somos fortalecidos na caminhada e lembrados de que não estamos sós nesse processo tão profundo de sermos refeitos por Deus.
A transformação interior não acontece em meio ao barulho constante da pressa moderna, mas no silêncio sagrado que permite ouvir a voz de Deus. Em um mundo saturado de ruídos, onde somos bombardeados por opiniões, notificações e urgências, silenciar-se tornou-se um ato revolucionário e necessário. O salmista, no Salmo 46, versículo 10, registra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem não é apenas um convite ao descanso físico, mas uma convocação à quietude da alma, onde o Espírito pode ministrar cura, revelação e direção. É nesse lugar secreto, onde cessam os ruídos do ego, que começa a verdadeira metamorfose espiritual. A transformação interior precisa de espaço, precisa de tempo, precisa de entrega. Não se trata apenas de parar o corpo, mas de calar as vozes interiores que nos acusam, nos cobram, nos enganam. É na quietude diante do Altíssimo que descobrimos quem somos de fato, sem máscaras, sem performance, apenas seres em necessidade de redenção. A sociedade atual nos ensina a falar sem parar, a produzir o tempo todo, a jamais desacelerar. Mas o reino de Deus opera na contramão, valorizando o invisível, o secreto, o íntimo. Jesus mesmo muitas vezes se retirava para orar a sós, longe das multidões, mostrando que a intimidade com o Pai não se constrói em meio à agitação, mas no retiro voluntário da alma. E é nesse lugar de recolhimento interior que o Espírito começa a revelar o que precisa ser transformado. Pois o silêncio diante de Deus não é vazio, é território fértil onde a palavra ecoa viva, quebrando cadeias e despertando o espírito para realidades que estavam adormecidas. A transformação interior é, antes de tudo, um ato de coragem. Coragem para encarar a si mesmo sem filtros, para descer às profundezas do próprio ser e reconhecer tudo aquilo que precisa ser quebrado, curado e reconstruído por Deus. Em um tempo onde todos se apressam em apontar o erro do outro, poucos têm a bravura de olhar com sinceridade para o próprio coração. Mas é justamente ali, nesse terreno íntimo e muitas vezes negligenciado, que o Senhor deseja operar suas maiores obras. O salmista declara, no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não se trata de uma pequena mudança comportamental, mas de um clamor por uma nova criação interior. É impossível nascer de novo sem permitir que o Espírito Santo toque nas feridas, nas lembranças não resolvidas, nas áreas que escondemos até de nós mesmos. A palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, como espada afiada, revelando as intenções do coração, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Transformar-se interiormente significa abandonar a ilusão do controle e permitir que Deus nos conduza por caminhos que muitas vezes não compreendemos, mas que são necessários para que a luz dele brilhe onde antes havia trevas. É permitir que o fogo da presença divina consuma o orgulho, a vaidade, o egoísmo e dê lugar a frutos eternos como humildade, mansidão, domínio próprio. Esse processo dói, sim, mas é exatamente essa dor que cura, que liberta, que prepara o terreno para uma nova vida enraizada na verdade, não nas aparências. Em um mundo que aplaude a performance e despreza a vulnerabilidade, a transformação interior é um gesto de entrega que desafia o padrão e abre espaço para o mover do céu. A transformação interior não é fruto do esforço humano isolado, mas da ação contínua da graça de Deus em nós. É um processo que exige dependência, não desempenho. Muitos acreditam que mudar por dentro é apenas questão de força de vontade, disciplina e autocontrole. Mas a Bíblia mostra outro caminho, o da rendição. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve:
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, não somos nós que concluímos a obra, é o Senhor. A transformação começa quando reconhecemos nossa incapacidade de nos salvar ou nos moldar com nossas próprias mãos e nos entregamos ao oleiro, confiando que ele sabe exatamente como nos refazer. Em uma era de produtividade extrema, onde tudo é medido em metas, resultados e eficiência, a lógica do reino nos chama a descansar na promessa de que Deus está trabalhando em silêncio, mesmo quando não percebemos. O processo é lento, mas firme. É invisível, mas real. A graça nos sustenta nos dias em que falhamos, nos levanta quando caímos e nos aponta novamente para o propósito eterno de sermos conformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, declara que fomos predestinados a sermos feitos conforme a imagem do Filho. Não se trata de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, mas de sermos totalmente moldados à semelhança de Jesus. Esse é o padrão. Essa é a referência. E quanto mais nos rendemos à ação do Espírito, mais nos afastamos das distorções do ego e mais nos aproximamos da verdadeira identidade que Deus sonhou para nós antes mesmo da fundação do mundo. A transformação interior exige uma ruptura com a velha natureza. E essa ruptura não acontece sem resistência. Dentro de nós ainda existem áreas que lutam para permanecer sob domínio próprio. Desejos que querem manter o controle. Pensamentos que se opõem à mente de Cristo. Paulo descreve esse conflito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ao dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. A alma humana, marcada pela queda, tenta se preservar, mesmo diante da proposta divina de redenção. A cruz é, nesse sentido, um divisor definitivo. Ela nos chama a morrer para nós mesmos todos os dias, a negar nossa vontade em favor da vontade de Deus. Não se trata de uma religião que melhora o exterior, mas de uma morte constante que libera vida verdadeira. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Deus não se impressiona com a aparência, Ele sonda o coração, como afirma 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que o Espírito Santo investigue as camadas mais profundas da nossa alma, revelando as intenções que nem nós mesmos reconhecíamos. E esse processo nem sempre é confortável. Exige coragem para admitir pecados enraizados, enfrentar padrões herdados, abrir mão de apegos antigos e permitir que a luz de Cristo entre nos porões escuros da consciência. Não basta mudar o que os outros enxergam, é preciso permitir que Deus transforme o que só Ele vê. A mudança verdadeira acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitos fingem conversão com boas ações e palavras decoradas, mas suas raízes continuam podres. O Senhor deseja um coração quebrantado, sincero, disposto a ser refeito por completo. Como diz o salmista em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa deve ser a oração constante de quem anseia por ser verdadeiramente transformado. Um clamor não por melhorias externas, mas por uma reconstrução completa do interior. A transformação interior é, em última análise, um convite à comunhão profunda com Deus, onde a alma encontra descanso e propósito. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Essa promessa não é apenas para aliviar dores temporárias, mas para renovar o ser por completo. O encontro com Cristo não se limita a momentos isolados, mas se torna um estilo de vida, uma constante entrega que transforma o ego, o medo e a ansiedade em paz, confiança e amor. A presença divina opera na intimidade do coração, moldando pensamentos, palavras e ações à imagem do Filho. A transformação é um processo dinâmico que desafia a velha natureza, mas oferece a alegria de viver em plenitude. Não é uma busca superficial, mas um mergulho profundo, onde o crente se permite ser lapidado pelo amor e pela graça infinitos de Deus. Essa caminhada exige coragem para se despir do velho homem e vestir-se do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade, como nos ensina Efésios capítulo 4, versículo 24. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Essa renovação constante é a verdadeira liberdade, onde o homem encontra seu verdadeiro eu em Deus, o Criador que nunca abandona sua obra. Chegar ao entendimento verdadeiro da transformação interior é reconhecer que ela é um caminho de entrega contínua, onde o ser humano se abre para a ação divina, permitindo que Deus opere no mais profundo do coração. Essa mudança não se dá por força própria, mas pela graça e pela presença constante do Espírito Santo, que nos guia, corrige e fortalece. É um processo que exige paciência, coragem e fé inabalável, pois somente assim podemos experimentar a plenitude da vida prometida por Cristo. Que possamos, então, abrir mão das máscaras, das dúvidas e das prisões internas e caminhar firmes na direção da verdadeira liberdade espiritual, guiados pela luz eterna da Palavra de Deus. Em comunhão com essa fé, elevamos a oração que Jesus nos ensinou, fonte de toda sabedoria e poder. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Deus não se impressiona com a aparência, Ele sonda o coração, como afirma 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que o Espírito Santo investigue as camadas mais profundas da nossa alma, revelando as intenções que nem nós mesmos reconhecíamos. E esse processo nem sempre é confortável. Exige coragem para admitir pecados enraizados, enfrentar padrões herdados, abrir mão de apegos antigos e permitir que a luz de Cristo entre nos porões escuros da consciência. Não basta mudar o que os outros enxergam, é preciso permitir que Deus transforme o que só Ele vê. A mudança verdadeira acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitos fingem conversão com boas ações e palavras decoradas, mas suas raízes continuam podres. O Senhor deseja um coração quebrantado, sincero, disposto a ser refeito por completo. Como diz o salmista em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa deve ser a oração constante de quem anseia por ser verdadeiramente transformado. Um clamor não por melhorias externas, mas por uma reconstrução completa do interior. A transformação interior é, em última análise, um convite à comunhão profunda com Deus, onde a alma encontra descanso e propósito. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Essa promessa não é apenas para aliviar dores temporárias, mas para renovar o ser por completo. O encontro com Cristo não se limita a momentos isolados, mas se torna um estilo de vida, uma constante entrega que transforma o ego, o medo e a ansiedade em paz, confiança e amor. A presença divina opera na intimidade do coração, moldando pensamentos, palavras e ações à imagem do Filho. A transformação é um processo dinâmico que desafia a velha natureza, mas oferece a alegria de viver em plenitude. Não é uma busca superficial, mas um mergulho profundo, onde o crente se permite ser lapidado pelo amor e pela graça infinitos de Deus. Essa caminhada exige coragem para se despir do velho homem e vestir-se do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade, como nos ensina Efésios capítulo 4, versículo 24. Essa renovação constante é a verdadeira liberdade, onde o homem encontra seu verdadeiro eu em Deus, o Criador que nunca abandona sua obra. Chegar ao entendimento verdadeiro da transformação interior é reconhecer que ela é um caminho de entrega contínua, onde o ser humano se abre para a ação divina, permitindo que Deus opere no mais profundo do coração. Essa mudança não se dá por força própria, mas pela graça e pela presença constante do Espírito Santo que nos guia, corrige e fortalece. É um processo que exige paciência, coragem e fé inabalável, pois somente assim podemos experimentar a plenitude da vida prometida por Cristo. Que possamos, então, abrir mão das máscaras, das dúvidas e das prisões internas e caminhar firmes na direção da verdadeira liberdade espiritual, guiados pela luz eterna da Palavra de Deus. Em comunhão com essa fé, elevamos a oração que Jesus nos ensinou, fonte de toda sabedoria e poder. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.